Hoje a gente vai entender um assunto muito importante, que está ligado na interface projeto e execução. De nada adianta se o projeto for 100% bom, o melhor projeto do mundo, se na execução não for feita de forma adequada. Um exemplo disso é o assunto de hoje, que está relacionado à excentricidade em blocos de coroamento de estacas. Para quem não sabe, um bloco de coroamento nada mais é do que um elemento de transição que transfere as cargas do pilar para o elemento de fundação, que no caso é fundação profunda, ou também chamada indireta, que são as estacas ou tubulões. No ano de 2018, eu realizei um estudo justamente sobre essa caracterização de excentricidade provindas de execução em blocos de coroamento sobre estacas. Ou seja, o projeto não havia considerado essa excentricidade e, consequentemente, na execução, devido a alguns critérios particulares da obra, houve a necessidade de afastar um pouco a estaca, tornando-a excêntrica, de maneira da distribuição dos esforços no bloco. E justamente esse estudo de caso foi publicado no Congresso Brasileiro do ano, o Congresso Brasileiro de Concreto, que é o principal congresso brasileiro de estrutura de concreto armado. A imagem ao lado mostra diversos tipos de blocos executados nessa obra específica que acompanhei, e sendo que haviam blocos sobre 2 estacas, 3 estacas, até 4 estacas haviam blocos nesse sentido. E perceba nas imagens que não há nenhum tipo de bloco excêntrico, ou seja, o projeto não considerou a excentricidade das estacas no bloco, porque não houve. Essas imagens mostram justamente a execução desses tipos de blocos. Então, é interessante que durante a fase de execução, devido à estrutura anterior, porque em cima dessa estrutura havia uma outra estrutura que foi demolida e as fundações da antiga estrutura ainda estavam lá. Então, por diversos critérios e problemas aí relacionados à execução, algumas estacas teve que ser afastada, tá? E não foi contabilizado isso no projeto. É claro que esse afastamento não foi tão excessivo a ponto de dar algum problema. Até então não foi necessário fazer nenhuma mudança. Mas o interessante é que, por uma simples excentricidade, altera totalmente a ideia de cálculo desse bloco de coroamento. Nesse vídeo a gente não vai falar sobre como calcular bloco de coroamento. Mais para frente a gente vai poder falar sobre isso em vídeos mais longos. Mas a ideia é justamente perceber qual é a mudança em termos de esforço e dimensionamento dentro de um bloco de coroamento. Para quem não sabe, o bloco de coroamento ele é dimensionado basicamente pela hipótese de bielas tirante, tá? Que é uma das hipóteses aí muito assumida na área de fundações e que, na verdade, como mostra a foto aí, é como se o pilar, né, transferisse as cargas para as estacas como se existisse umas bielas comprimidas e outras bielas tracionadas. Então, a partir disso, nós vamos determinar os esforços atuantes em cada uma das bielas e, consequentemente, dimensionar esse bloco. Basicamente é isso, tá? A questão de dimensionamento de bloco. Agora, olhe só qual foi a mudança que ocorreu devido a essa excentricidade, que é o foco desse nosso vídeo agora. A imagem aí está mostrando justamente qual foi a estaca que foi analisada, que teve a maior excentricidade dentre todas, que foi uma excentricidade em torno de 20 centímetros. Isto é, a estaca, que aí está circulada de amarela, teve um afastamento de 20 centímetros. Esse foi o modelo de cálculo utilizado para comparar o antes da excentricidade e o depois dessa excentricidade, ou seja, considerar a excentricidade e não considerar. Então a figura 7 está mostrando uns esforços baseados justamente em bielas tirantes, em elementos finitos, e você vê que há uma alteração de esforço depois da excentricidade em todas as bielas, seja de compressão, seja de tração. Essa imagem que está aparecendo para vocês é justamente o quadro resumo considerando antes do deslocamento da estaca, ou seja, uma estaca sem excentricidade, que é essa na cor azul, considerada conforme hipótese de projeto, e na cor meia laranjada é justamente a estaca com excentricidade, considerando aquele afastamento da estaca de 20 centímetros.
E perceba duas coisas que aconteceu. A primeira, quanto à biela de compressão, houve um aumento das tensões, ou seja, a excentricidade foi desfavorável. Perceba que no item I, que é a verificação de tensão junto ao pilar, aumentou de 12,53 para 14,08 Newton por milímetro ao quadrado. No item 2 foi de 2,85 para 3,20 Newton por milímetro ao quadrado. Tá? A tensão de compressão máxima não se alterou porque é o mesmo concreto, as mesmas características. Mas entenda que, embora ambos passaram, né, no termo de compressão, porque a biela de compressão aumentou, mas não aumentou a tal ponto de dar problema estrutural, porque ele está dentro ainda da tensão de compressão máxima, que é de 22,5 Newton por milímetro ao quadrado. Tá? Então tem um coeficiente de segurança, inclusive, muito bom. Agora, o que é interessante, na biela de tração, que é justamente onde a gente usa o aço, houve uma redução da área de aço. Na biela de tração, houve um caso favorável, que foi de 8,35 a 7,84, né? Houve uma redução de 8,35 a 7,84 centímetros ao quadrado. Então, essas duas coisas que aconteceram. Primeiro, a biela de compressão, ela houve um aumento, então deve-se ter muito cuidado com isso, porque se a excentricidade, imagine a excentricidade de diversas estacas, for a tal ponto que vai aumentar muito as tensões que chegam na biela de compressão e, consequentemente, pode haver até a ruptura daquela estrutura, atingir o estado limite último. Então, pessoal, resumindo, sempre que se pensar em blocos de coroamento, em projeto, deve-se ter cuidado na hora da execução. Porque um simples afastamento, uma simples mudança de geometria que não foi considerada no projeto pode causar a ruína da sua obra. Então, uma recomendação que eu dou para os projetistas, primeiro, é que vocês considerem uma excentricidade mínima que possa acontecer, né, durante a execução desses blocos. É claro que a norma permite uma excentricidade, então é só ter cuidado para não ter uma excentricidade maior do que aquela. Mas eu aconselho sempre pensar numa possibilidade de uma excentricidade maior do que a máxima permitida por norma, porque pode acontecer e isso vai garantir uma segurança maior dentro dos seus projetos de blocos de coroamento. E a segunda recomendação, que é justamente para os construtores, é que tenham cuidado com isso. Tá? Seja engenheiro, seja mesmo construtor que tem uma construtora, deve-se ter todo o cuidado na hora de execução de blocos de coroamento, com a questão de locação das estacas. Então tudo deve estar conforme o projeto para não haver problemas futuros. No mais, pessoal, eu vou deixar disponível no link que está na minha bio. Tá? Quem estiver vendo esse vídeo pelo YouTube vai estar na descrição abaixo. E lá vai ter um item justamente para que vocês possam baixar esse artigo que foi publicado e vocês lerem com mais calma, entender alguns critérios aí que eu não abordei. É um artigo muito interessante e fica uma dica muito boa de leitura aí para vocês.